Então, se Hegel não considera as teses contratualistas nem as teses formais suficientes para explicar a gênese e desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa ideia de direitos, então, da onde vem propriamente a base sólida, ou seja lá como for, disso que vem a ser, posteriormente, se desenvolver em um grande Estado, um grande sistema de instituições políticas e sociais. É muito caro a Hegel para o período de Viena. E algo que também, na nossa contemporaneidade, é muito discutido como sendo constitutivo a Hegel desse período de Viena que nós estamos apresentando aqui inicialmente, o conceito de intersubjetividade e reconhecimento. Bom, como eu tinha acabado de falar que a Hegel é um dos primeiros autores a considerar a história e a cultura como elementos inexoráveis disto que nós chamamos de indivíduo e padrões morais e tudo mais, se a história e a cultura têm um papel inexorável na formação do indivíduo e dos padrões morais da sociedade, em que consiste ou o que isso propriamente quer dizer? Se a base do direito da sociedade não pode ser um contrato fictício, nem tampouco uma moralidade formal racional, o Hegel entende que o próprio relacionamento entre os sujeitos cria determinadas expectativas normativas que se cristalizam enquanto práticas sociais dessa sociedade. Isso é o início de um conceito de reconhecimento. O que nós temos que ter em mente no conceito de, primeiro, antes do reconhecimento, de intersubjetividade, é de que, embora pareça contraditório, Fichte é o primeiro a esboçá-lo enquanto o conceito que Hegel vai se utilizar. Como Fichte o cunha e como Hegel o absorve. Fichte entende que para o exercício da liberdade individual é necessário eu reconhecer uma outra razão como sendo capaz também de agir livremente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o outro é condição da minha própria liberdade, ou, isso é Hegel, ou então, um tanto quanto menos elaborado, o outro é condição da minha autoconsciência. Se Hegel entende que o contrato, o contratualismo e o formalismo do entendimento não são suficientes para prover uma ideia do direito suficiente, então o que ele considera como um arcabouço suficiente para podermos pensar em direitos, liberdades e até a própria formação da sociedade? Como eu tinha retomado no último ponto, o Hegel é um dos primeiros autores a tomar a história e a cultura como sendo inexoráveis à autoformação do indivíduo. O indivíduo, para se autoformar, ou melhor, para se formar, ele tem de estar necessariamente em um povo, ou seja, em contato com outros indivíduos, e esse povo necessariamente está em um momento da história. Sem esse elemento, a cultura e a história, não é possível nem falar em um indivíduo enquanto um átomo, tal como pretensamente queria dizer o contratualismo e o formalismo. Então, contra o contratualismo e contra o formalismo, Hegel vê os costumes e os usos comunicativamente exercidos no interior de uma coletividade como um médium social, no qual deve se efetuar a integração da liberdade geral e individual. Ele escolhe o termo costume, Sitte, com cuidado, a fim de deixar claro que nem as leis prescritas pelo Estado, nem as convicções morais dos sujeitos isolados
mas só os comportamentos praticados intersubjetiva e também efetivamente são capazes de fornecer uma base sólida para o exercício daquela liberdade ampliada. Essa formulação que eu acabei de apresentar, ela é modificada, mas ela é oriunda do filósofo Axel Honneth, de luta pelo reconhecimento. É uma formulação, não é uma citação direta, mas ela deixa claro o que é constitutivo para nós conseguirmos pensar a liberdade social que o Hegel quer abordar, a liberdade social ou sociedade que Hegel quer abordar. Para pensarmos em uma liberdade como o exercício livre de pessoas, o exercício de uma vontade livre de pessoas, de uma comunidade, é inexorável, imprescindível pensarmos no conceito de intersubjetividade e reconhecimento. Ambos os conceitos são e nascem com Fichte, mas ele transforma-os de maneira completamente original, e na história da filosofia, o conceito de intersubjetividade e reconhecimento, tal como se usa atualmente nas mais diversas áreas, é oriundo de Hegel. Bom, o que é a intersubjetividade? Intersubjetividade é a consideração de que todo e qualquer indivíduo não são apenas átomos, mas são formados pelo seu relacionamento interpessoal. E isso tem que ser levado ao extremo de que não só os meus direitos e deveres são oriundos de um relacionamento com outras pessoas, mas a minha própria identidade e o que eu considero como sendo característica única e exclusivamente da minha pessoa é formado através do relacionamento intersubjetivo. Não existe nada em um indivíduo que o advém apenas de si mesmo. Tudo é mediado pela sociedade. E essa tese, ela é bastante, pode ser considerada muito forte, bastante apodítica, mas ela é uma tese que se cristalizou na história da filosofia recente, contemporânea, como condição para nós pensarmos em sociabilidade, em liberdade social. A intersubjetividade tem que ser tomada no sentido radical. Tanto os meus direitos sociais quanto as minhas características pessoais de identidade são formadas pela sociedade. São formadas por essa média social. Isso não quer dizer nunca de que eu sou um produto pronto e acabado que a sociedade fez de mim. Não é isso que você está querendo dizer. Mas você está querendo dizer que toda e qualquer propriedade que eu tenho como minha identidade, essa propriedade passou por uma mediação social. Ela não nasceu comigo mesmo. E isso, um exemplo disso, a gente pode pegar esse exemplo, um dos mais baratos, tal como características, o próprio fato de eu estar falando aqui com as mãos nesta posição, não é um comportamento natural. E isso advém de toda a minha experiência intersubjetiva, com a qual eu aprendi ou por conforto, ou por querer transparecer qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de mensagem, e que eu convencionei como sendo característico meu e posicionado desse modo. Isso é um exemplo muito barato, mas ele tende a deixar ver que as nossas propriedades identitárias também são fruto de uma mediação social. Quem começa com isso é o Fichte, quando ele diz que para uma consciência ter a autoconsciência da liberdade, ela precisa de um outro sujeito que também vai ser visto como agindo em liberdade. O Fichte já posiciona a intersubjetividade como sendo um elemento constitutivo de qualquer tipo de consideração sobre liberdade. Mas, ao mesmo tempo, Fichte considera socialmente a liberdade como sendo coerção. Ou seja, viver em sociedade é eu regrar, não apenas regrar, mas como cercear minha capacidade de atuação em nome de um outro. Isso é uma ideia que é do Fichte, também vem do Kant, com a ideia do respeito do Kant. Mas o Hegel não considera isso verdadeiro.
ele acha que não, que a convivência em sociedade ela não vem a nos prover a liberdade enquanto cerceamento da minha capacidade de atuar. Na verdade, é pela liberdade socialmente mediada que eu posso me autorrealizar, tanto enquanto indivíduo único, eu, Cleiton de Barbosa, quanto o Cleiton de Barbosa como membro de um Estado já formado, o Brasil do século XXI. Tanto o nível individual, a pessoa, quanto o nível universal do membro da sociedade, são conectados no conceito de subjetividade. E isso que nós devemos ter em mente, que a subjetividade não é apenas um conceito de sociabilidade, mas é de autoformação individual e de formação também da sociedade. Só que um outro conceito que é característico e fundamental a Hegel é o conceito de reconhecimento, Anerkennung. O reconhecimento ele é um tanto quanto mais complicado, só que ele pressupõe algumas explicações, as quais eu irei prover, mas a ideia básica que nós temos de ter sobre o reconhecimento é de que essa identidade pessoal e social que eu havia dito, que são formadas pela intersubjetividade, elas dependem não só do relacionamento intersubjetivo para se formarem, mas elas dependem também de uma atualização por parte dos sujeitos com quem eu tenho relação, uma atualização ou de que nós podemos chamar de um feedback desses sujeitos. Eu só exerço certas propriedades que eu considero constitutivas a mim por elas serem reconhecidas socialmente. E isso nós podemos pegar nos diversos níveis, tanto pessoal, quanto de trabalho, quanto no Estado. Eu só faço coisas enquanto eu sou reconhecido por elas. Acerca do reconhecimento, é necessário abordá-lo de um modo mais conceitual, justamente porque ele é muito importante tanto na história da filosofia hegeliana como na história da filosofia em geral. É uma a passagem, não exatamente nesse período de Hegel, na Fenomenologia do Espírito, mas na Fenomenologia do Espírito, ou seja, não é nesses textos que eu estou apontando aqui agora. Mas a passagem da luta pelo reconhecimento da Fenomenologia do Espírito até eu li isso recentemente no Sartre, é uma das passagens mais visitadas na história da filosofia, e justamente porque ela tanto gera teses contrárias às teses que Hegel extraiu da luta pelo reconhecimento, quanto afirmações que o próprio Hegel quis dizer. O reconhecimento é essa ideia básica que eu estava abordando aqui, de que os aspectos da minha identidade ou do meu saber sobre mim mesmo depende do reconhecimento de uma ou outra pessoa. Esta ideia básica tem que ser desenvolvida e ser entendida não enquanto reconhecimento como sendo algo estritamente natural, que deve ocorrer naturalmente. Na verdade, o reconhecimento dele tem a figura de uma luta. O que é a luta pelo reconhecimento em um viés da filosofia do espírito, mas que também serve para todo esse período de Hegel? A luta pelo reconhecimento é a ideia de que eu me autocompreendo como um indivíduo dotado de direitos ou de liberdades aos quais outras pessoas devem respeitar. Só que o dever respeitar parte da minha individualidade enquanto uma totalidade. Outras pessoas também são totalidades individuais, ou seja, elas também consideram que têm direitos e liberdades aos quais eu deveria respeitar. Aí já imagina-se uma rota de colisão entre totalidades individuais. Em Hegel, isso é importante frisar, nós nunca falamos de uma totalidade individual como uma pessoa. A gente sempre fala de uma totalidade individual como clãs, famílias, nunca é só um indivíduo, ou então até um povo. Para eu dar-me a saber na consciência do outro, enquanto uma totalidade individual que não está disposta a abrir mão do que ela considera como um direito, eu devo portar para com o outro
de modo a ele entender isso. Isso é o que? Eu me armar, não somente no sentido de armas, mas eu me portar de um tal modo que ele deva entender que eu não estou disposto a abrir mão daquilo que eu considero como direito. E o outro, por sua vez, também demonstra esta tal irredutibilidade. No limite extremo dessa irredutibilidade, nós temos o que Hegel chama de luta pelo reconhecimento, em que um tende à morte do outro. A morte do outro não é somente uma morte, não é no sentido abstrato de morte, é a morte mesmo, ele vai matar o outro. Mas, perante a morte, Hegel entende que os indivíduos meio que freiam essa sua característica de ser uma totalidade individual e começa a entender de que ele e o outro já partilham certos pressupostos sociais de comportamento, os quais podem ser evidenciados e trabalhados melhor. É daí que advém a ideia do nascimento do direito para ele. O direito nasce no limite extremo, uma luta pela vida e pela morte, no qual surge para os contrapostos nessa luta o espírito cultural que já os antepunha de antemão como parceiros. É por eu considerá-lo como direito e o outro considerar também aquele como direito dele, que nós podemos perceber que podemos achar um denominador comum. Essa ideia básica do conhecimento, que se pesquisando a literatura especializada, vai ser desenvolvida de outros modos e com mais profundidade, mas essa é a linha que deve ser apresentada como sendo uma linha formativa. Essa temática da luta pelo reconhecimento, ela aparece pela primeira vez na Sistema da Cidade, de um modo muito confuso, que é o texto de 1603. É muito confuso ali, só que o que nós temos que ter em mente sobre acerca do conceito de cidade nesse período, 1802-1803, no Sistema da Cidade, é que Hegel já considera a história e a cultura como elementos inexoráveis de qualquer consideração do direito, e ele pretende dar um processo fenomenológico com o qual pode surgir isso que se chama de Estado enquanto espírito de um povo. Aí existe um itinerário formativo da eticidade para o período ienense do sistema de eticidade. É o período, é o itinerário que começa na família, ou seja, o primeiro indivíduo ele entende-se por uma totalidade individual, mas que, pelo próprio fato do amor, isso não só o amor consequente, mas o amor sexual mesmo, de reprodução de filhos, ele começa a abdicar da sua consciência enquanto uma singularidade isolada e já se insere em uma outra organização mais universal, que é a família. A família forma o primeiro elemento, é o primeiro elemento da sociabilidade ética. Aí a família possui o trabalho. Então, eu trabalho, eu não somente exerço, eu não só retiro meu sustento, mas como o trabalho segundo Hegel forma o próprio indivíduo. É pelo trabalho que o indivíduo vai formando a si mesmo e aprendendo no sentido de domar os seus aspectos naturais para poder acumular bens, para poder explorar terras distantes, como quando você tem um filho, você coloca o filho, como se fazia antigamente. Você tem uma terra, você coloca um filho para cuidar de uma terra longínqua e assim você vai espalhando o seu campo. No terceiro momento desse itinerário formativo, que começou com a família, o trabalho, é o direito. O direito ele advém somente, como eu acabei de falar, na luta pelo reconhecimento, que é no limite extremo da morte de duas totalidades, ou seja, de duas famílias, de dois clãs, é que vem a surgir para ambos a possibilidade de se compreenderem como mediados por certos pressupostos racionais que organizam a sua relação. Esse itinerário formativo, família, trabalho e direito, constitui o que Hegel chama de uma eticidade natural, que ela é superada pela eticidade universal, o sistema de eticidade, que é o espírito do povo, enquanto uma totalidade já
uma totalidade individual, não como uma família, mas como um povo inteiro, regrando as suas próprias relações interiores e também, principalmente, por isso que é a diferença, né, regrando a sua relação com as escolas.